Entre paixão e gols, Barbosa, o guarda-meta eterno que marcou época no Vasco, 1945-1955. O vento sopra leve sobre as arquibancadas vazias de São Januário. As sombras das antigas bandeiras tremulam devagar, como se ainda ouvissem os gritos apaixonados de um tempo que não volta mais. O futebol já não é o mesmo e talvez nunca volte a ser. Mas há histórias que resistem ao tempo, que permanecem como ecos de glória e emoção. Uma delas é a de Moacir Barbosa, o homem que fez do gol sua morada e do silêncio sua poesia. Barbosa nasceu em Campinas, em uma época em que o Brasil ainda aprendia a sonhar grande. O país mudava devagar, e o futebol era uma das poucas formas de esperança popular. Nas peladas de rua, ele descobriu algo que o diferenciava. Não era o desejo de marcar gols, mas a vocação para impedi-los. Ainda menino, encantava os vizinhos com sua agilidade, defendendo bolas improvisadas com tocos de madeira e meias enroladas. Quando os amigos zombavam, afinal, quem queria ser goleiro? Ele sorria e dizia que toda bola tinha um destino, e o dele era mudar esse destino. Quando chegou ao Vasco, em meados da década de 1940, o futebol brasileiro ainda respirava romantismo. As camisas pesadas de algodão, os gramados irregulares, o som dos rádios chiando narrativas que uniam o país. O Clube Cruz Maltino era símbolo de inclusão e coragem, um dos primeiros a desafiar a lógica racista do futebol da época, ao montar um elenco formado por talentos de todas as origens. Barbosa encontrou ali mais do que um time. Encontrou um espelho da própria sociedade brasileira, um lugar onde sua cor e seu talento não precisavam pedir licença. O Vasco da Gama daqueles anos era pura força e beleza. Em campo, um grupo que parecia movido por algo maior do que o simples desejo de vencer. Era a vontade de representar um povo, de mostrar que a dignidade também podia vestir chuteiras. A torcida, homens de boné, mulheres com lenços de pano, crianças segurando galhardetes, lotava São Januário com cânticos que se misturavam aos tambores do subúrbio. O estádio tremia, o cheiro de grama molhada, o suor, o som das chuteiras batendo no chão formavam uma sinfonia que só o tempo foi capaz de silenciar. E no centro de tudo isso estava ele, Barbosa, o homem que inspirava confiança mesmo nas tempestades. Em um tempo em que o futebol ainda era considerado algo amador, Barbosa transformava o ofício de goleiro em arte. Seus movimentos eram suaves, coreografados, quase dançantes. Os olhos acompanhavam a bola com uma serenidade que confundia os atacantes. Quando pulava, o fazia como quem flutua, com precisão, leveza e consciência plena do espaço. O público assistia atônito a um espetáculo silencioso. Era possível ouvir o barulho seco da bola encontrando suas mãos e em cada defesa havia uma mensagem. O impossível é apenas uma questão de instinto e coragem. O cronista Mário Filho escreveu certa vez que o goleiro é o homem mais solitário em campo. Barbosa parecia confirmar essa filosofia. Enquanto os atacantes se abraçavam nos gols, ele ficava lá, observando, pensativo, com um olhar que misturava calma e responsabilidade. Para ele, cada partida era uma batalha entre o destino e o esforço humano. Sua postura serena escondia uma intensidade que poucos percebiam. Sabia que uma falha sua poderia apagar tudo o que fizera certo, que o goleiro vive da perfeição e morre no erro. Mesmo assim, não se deixava abater. Vestia o uniforme preto, ajeitava as luvas com calma e encarava cada adversário com respeito, mas também com sutileza. Era assim o Barbosa da era dourada do Vasco, o símbolo de uma geração que acreditava no poder da técnica, da disciplina e da inteligência. Nos anos seguintes, ele seria parte de uma das maiores formações já vistas no futebol brasileiro, o mítico Expresso da Vitória. Entre 1948 e o início dos anos 1950, o Vasco viajou o mundo, conquistou títulos e encantou plateias. Foi campeão do Campeonato Sul-Americano de Campeões, uma espécie de embrião da futura Libertadores,
ao derrotar rivais de todo o continente. A imprensa internacional exaltava aquele grupo de jogadores que jogava com elegância europeia e paixão sul-americana. No centro da defesa, Barbosa brilhava como uma fortaleza inabalável. Ele não falava muito. Deixava que suas mãos fossem a palavra mais eloquente. O destino, porém, tem o hábito cruel de desafiar até os heróis. Em 1950, quando o Brasil sediou a Copa do Mundo, Barbosa foi escolhido como titular da seleção. O país inteiro enxergava nele segurança e confiança. Era, afinal, o melhor goleiro da América do Sul. A população, empolgada, via naquela Copa a chance de se projetar ao mundo como nação moderna e vencedora. Afinal, no Maracanã, contra o Uruguai, parecia o último ato de uma ópera gloriosa. Nenhum torcedor imaginava outro resultado senão a vitória brasileira. O sol daquele 16 de julho era abrasador. O estádio, lotado, fervia em emoção. Mais de 200 mil vozes ecoavam uma mesma certeza. O Brasil seria campeão. Quando Friaça marcou o primeiro gol, o país explodiu. Era como se o destino tivesse sido cumprido. Mas o futebol é um Deus caprichoso, e o destino às vezes gosta de flertar com a tragédia. O empate de Schiaffino foi um aviso, um breve silêncio antes da tempestade. E quando Alcides Ghigia chutou cruzado, no canto esquerdo, a bola atravessou o ar como uma sentença. Barbosa se esticou, como sempre fazia. Preciso, quase perfeito. Mas o destino já havia escolhido. O som abafado da rede tremendo calou o Maracanã e marcou o homem para toda a eternidade. A derrota por 2-1 não foi apenas um resultado esportivo, foi um trauma nacional. E como toda nação ferida, o Brasil buscou um culpado. Encontrou em Barbosa um bode expiatório. O goleiro que dera tantas alegrias virou, aos olhos da multidão, o símbolo da tragédia. Era o castigo da glória, o preço da coragem. Ele, que carregava serenidade até nas derrotas, viu-se condenado por um país que precisava de um vilão para poder continuar amando o futebol. Nos anos seguintes, Barbosa enfrentou o cruel silêncio da injustiça. Seguiu jogando pelo Vasco, defendendo com a mesma maestria. Mas o peso era maior. Ainda assim, manteve-se fiel ao clube e aos princípios que sempre o guiaram. Dentro de campo, era o mesmo jogador elegante e técnico. Fora dele, um homem de poucas palavras, mas de gestos firmes. Em muitas das tardes de domingo em São Januário, o torcedor vascaíno tentava compensar com aplausos aquilo que o país lhe negara. Para o Vasco, Barbosa nunca deixou de ser herói. Ele permaneceu defendendo a meta cruz-maltina até meados da década de 1950. E mesmo quando pendurou as luvas, continuou ligado ao clube. Treinava jovens goleiros, ensinando que o segredo da posição não estava apenas no movimento físico, mas na leitura da vida. Goleiro tem que saber sofrer em silêncio, dizia. Suas palavras eram lições de humanidade. Barbosa envelheceu com dignidade. Viu o Brasil conquistar copas. Viu novos ídolos surgirem e morrerem. E observou, aos poucos, a memória coletiva lhe devolver um pouco da ternura que o tempo havia levado. Os jovens que ouviam falar dele ficavam maravilhados com os relatos. Dizem que pulava como um gato e sorria antes de cada defesa. Era verdade. Seu sorriso era o seu maior gesto de coragem. Nos últimos anos de vida, Barbosa dizia com certa melancolia que a pena por um crime no Brasil era de 30 anos, mas o dele já durava mais de 40. Não havia amargura em sua voz. Havia um lamento sereno, quase filosófico. Sentia não ter sido perdoado não pelo erro, mas pela falta de entendimento. Um erro em campo é humano, o esquecimento não. Mesmo assim, cultivava sua paixão pelo futebol como quem cuida de uma planta que insiste em florescer. Na memória vascaína, Barbosa nunca deixou de ser o guardião eterno. Entre as histórias contadas pelos mais velhos nas arquibancadas de São Januário, seu nome surge sempre envolto em respeito. Alguns juram ter visto jogadas que desafiavam a física.
Bolas que pareciam gol certo e que, de repente, encontravam suas mãos. Outros dizem que ele possuía um dom, uma espécie de sexto sentido para a trajetória da bola. Verdade ou mito, o fato é que Barbosa transcendeu o campo. Tornou-se parte do imaginário, da alma de um clube e de uma era. O tempo, com sua lentidão sábia, tratou de corrigir algumas das injustiças. Hoje, Barbosa é citado nas crônicas como um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Seus feitos voltaram a ser reconhecidos. Nos documentários e nos memoriais do Vasco, sua figura aparece não como símbolo de derrota, mas como um ícone de resistência e dignidade. A história, finalmente, reencontrou o equilíbrio que o momento lhe havia negado. Entre paixão e gols, a trajetória de Barbosa é mais do que lembrança, é lição. Ensina que a grandeza não está apenas nas vitórias, mas na forma como se enfrenta as derrotas. Ele foi o homem que encarnou a serenidade diante do caos, a fé diante do desespero, o amor diante do esquecimento. Foi o símbolo de um tempo em que o futebol era mais humano, mais arte do que negócio, mais sentimento do que espetáculo. Em suas defesas, havia a síntese do Brasil que sonhava em ser maior que seus medos. A imagem do goleiro negro, límpido em suas convicções, sereno sob os olhares duros do mundo, é uma das mais belas metáforas da nossa história esportiva. Ele não apenas representou o Vasco, representou o que há de mais profundo no espírito humano: a coragem de permanecer de pé quando tudo desaba. Hoje, cada vez que o vento sopra entre as arquibancadas de São Januário, é possível ouvir um sussurro. É o tempo falando, lembrando que há glórias que não precisam de troféus, que há nomes que não se apagam porque foram escritos com lágrimas, suor e nobreza. Barbosa não foi vencido por uma bola, nem por um gol. Seu legado continua vivo em cada goleiro que mergulha em busca do impossível, em cada torcedor que acredita que a beleza do futebol está também no que escapa da vitória. Moacir Barbosa é e sempre será o guarda-meta eterno. Aquele que marcou época, não apenas com suas mãos, mas com sua humanidade. O homem que transformou o gol em poesia e a dor em imortalidade. O homem que, entre paixão e gols, escolheu ser lembrado não pelo que perdeu, mas pelo que ensinou, que a verdadeira defesa é contra o esquecimento,